aí galera, vocês estão bem? Porque eu 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trarei aqui para vocês os dois aliens mais subestimados de Ben 10 e como eu aproveitaria os seus potenciais desperdiçados. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, então vamos começar o vídeo falando aqui do Estrela Polar. Que assim galera, o Estrela Polar ele é tão esquecido, tão subestimado de um jeito que nem eu me lembrei dele naquela lista que a gente fez há um tempo atrás, né, dos aliens subestimados. Eu não lembro de ter citado o Estrela Polar, entendeu? Mas você pergunta, Daniel, por que o Estrela Polar ele é um alien tão subestimado assim? E bem galera, é simplesmente porque ele acabou sendo ofuscado na série, na franquia Ben 10 no geral. Você vê que ele é um alien que ele tem poderes que foram ofuscados por outro alien, né, pelo Gravatar. Em Ben 10 Universo, o Gravatar ele funciona meio como se fosse uma Estrela Polar, só que melhorado. Ele não é limitado apenas de controlar as coisas por magnetismo, entendeu? E o Estrela Polar, ele tem aquela questão assim de que o Ben lembra dele, ele tem uma frase própria para ele: você não é páreo para minha personalidade magnética. Vamos ver se essas latas de lixo gostam da minha personalidade magnética. Mas mesmo assim, o Estrela Polar, ele não tem aquela lembrança assim dos fãs, os fãs comentarem assim muito dele e tudo, como acabam lembrando de outros aliens, né? O Estrela Polar, ele não é um alien assim considerado, por exemplo, um alien cósmico, coisa que ele deveria ser. O Duncan Roleal, ele até confirmou, né, os aliens que ele considera aliens cósmicos, e dentro deles não tem o Estrela Polar. Tem o Fantasmático, mas não tem o Estrela Polar, sendo que, por exemplo, em outras mídias, como em Fabulous Letters, a gente vê, né, quanto que é explorado o poder do Estrela Polar, né? Ele é usado para destruir uma nave, né, que era do tamanho de um pequeno planeta. O nome dele é The Massive, no português bem brasileirado mesmo, né? O massivo, a massiva, né? Era uma nave assim muito poderosa ali, e você vê o Estrela Polar sendo usado para destruir ela, entendeu? Coisa que na série a gente não vê esses feitos todos do Estrela Polar. Em Universo ele aparece bem pouquinho. Quando aparece, o Ben tenta usar o Estrela Polar para magnetizar as armas lá do Cavaleiro Vermelho e não consegue. Isso é até bem vergonhoso, né, para falar a verdade. Então você vê, cara, que o Estrela Polar, infelizmente, é um alien assim que deveria ter feitos grandiosos por conta do magnetismo que ele tem, mas que infelizmente ele não foi bem aproveitado, bem explorado na série. Então, o que é que eu faria para corrigir isso? Seria justamente aumentar o nível de poder do Estrela Polar, entendeu? Realmente transformar ele em um alien com nível de poder cósmico. E assim, a gente sabe que Ben 10, em relação a Power Scaling, não é um desenho assim tão simples, entendeu? Realmente tem aliens que entram a níveis de poderes absurdos. Por exemplo, no Dragon Ball, né? Falar de Power Scaling é a cara de Dragon Ball. Os personagens, os Guerreiros Z, eles conseguem destruir planetas. Em Ben 10 também temos aliens que têm essa capacidade, né? Como o Gigante, por exemplo. Claro que o Gigante não destrói planeta com tanta facilidade como, por exemplo, o Freeza, que faz isso brincando. Mas ainda assim, temos sim aliens que têm feitos muito poderosos. Então a gente imaginar o Estrela Polar sendo um nível elevado nesse sentido, né? Como foi feito aí o grande trabalho em Fabulous Letters, né? Com esse feito, que foi mostrado na Fancomic, muitos fãs começaram a se questionar: será que o Estrela Polar tem um magnetismo tipo o do Magneto, né? Que ele consegue controlar o ferro presente na hemoglobina, né? Dentro ali do sangue e tudo mais, e assim fazer com que ele, através do magnetismo, conseguisse controlar os movimentos de uma pessoa e até mesmo causar danos fatais à vítima, né? Infelizmente, a gente não tem confirmações para isso, né, do Estrela Polar poder utilizar esse poder, o que seria algo assim muito incrível da gente pensar, né? O Magneto, ele tem esse poder, né? Ele tem um magnetismo muito forte e ele é um vilãozão, né? Ele tem toda uma filosofia assim, né, de que a raça dele é a única que merece salvação e tudo mais. Ele é um vilãozão que tem um grande poder, né, de magnetismo. Você fazer uma alusão, né, tipo, no Estrela Polar, que ele é um herói tendo esse mesmo poder, né? O Ben, ele se transformando em um Biotsavatiano no ápice da espécie, usando um totalitário de poder assim tão perigoso, só que como ele é um herói, ele iria se conter, né? Ele teria todo um
capacidade assim para utilizar um poder avassalador, mas ele ia se conter. Geralmente os heróis se contêm e os vilões é que não estão nem aí, né? Eles usam o poder adoidado, né? Então esse é algo muito interessante da gente ver, né? E estar presente, né, numa série de Ben 10. É aquilo também, né, galera? Por conta que, como o Ben 10 é uma série infantil, né? Esse seria um poder muito pesado, né? Ele poder controlar as pessoas através do sangue e tudo mais, entendeu? Talvez se tivesse uma série mais 18, né? Mais adulta assim do Ben 10, a gente poderia ver esse poder, mas até o momento a gente não tem nenhuma confirmação. É assim, galera, é até engraçado a gente ver o Estrela Polar e o Cromático, né? Nesse vídeo aqui, os dois juntos, porque os dois são aliens, né? Que tem essa questão que os fãs gostam muito deles, pela dublagem, né? Quando eles gritam o nome deles, né? As pessoas gostam, né? O Marcelo Garcia, que é o dublador do Cromático aqui no Brasil, ele tem toda assim uma imponência, né? Quando ele vai gritar o nome do Cromático, né? Ele grita de uma forma heróica. Tá na hora do show. Até o Estrela Polar também, né? O grito dele, né? Juntamente com aquele filtro na voz dele, mais metálico assim, é algo que faz os fãs se lembrarem deles, entendeu? Estrela Polar! Os fãs que realmente gostam desses aliens, né? Eles têm motivos para se lembrar, como aparência, estética, né? Ou outros fatos, tipo, o Cromático, né? A gente vai comentar mais dele do Cromático, mas ele tem toda essa questão, você lembra do Cromático, quando, por exemplo, do Diamante Cromatizado, do episódio do Segredo do Cromático, né? Do Sugilite, entendeu? O Estrela Polar, como eu falei, né? A questão do Ben se lembrar dele, né? Da personalidade magnética, né? No final de Guerra dos Mundos Parte 2, apareceu o holograma do Estrela Polar, aí passar aquela impressão que o Estrela Polar vai ser um alien massa, né? Que vai aparecer na próxima temporada, entendeu? Muitos elementos, né, de Ben 10 nos fazem lembrar desses aliens, só que infelizmente eles não têm feitos muito interessantes pra gente comparar, diferente de outros aliens que a galera geralmente lembra mais. Então é basicamente isso, galera. Tipo assim, o Estrela Polar é um alien que ele é conhecido pelo seu magnetismo e tudo, e acabou não sendo tão explorado, mas que, cara, tem potencial para muito mais. Porque assim, pra você ver, o Estrela Polar, ele é tão esquecido assim, ele é tão esquecido do jeito que você que tá assistindo esse vídeo, você aí, você não sabia que o Estrela Polar poderia fazer isso. Um eletromagnetismo, usar eletricidade, ele já usou isso na série e você não sabia disso. Eu que tô tendo que te lembrar, entendeu? Eu que tô tendo que te mostrar. Então, cara, é isso, Estrela Polar basicamente ele tem tudo isso que eu te mostrei, ele poderia ter mais, só que infelizmente não teve. E da mesma forma é pro coitado do Cromático, né, galera? Tem tantos vídeos já do Cromático aqui no canal e tudo, mas vale a pena voltar a falar desse área até por conta de uma discussão recente, né, poucas semanas atrás, né, acabou tendo essa discussão a respeito desse área, que inclusive quando eu faço vídeos assim em vlog, né, tem algum motivo por trás, né, como aquele lá do Eco Supremo, né, que falei sobre a insignificância humana. O Eco Supremo foi o motivo de eu ter feito aquele vídeo, a gente acabou refletindo, né, a gente que consome Ben 10 e tudo, acabou refletindo sobre esses assuntos e quer trazer aqui pro canal, e o Cromático justamente foi o motivo, né, de eu querer fazer esse vídeo aqui no nosso servidor do Discord, né, nosso grupo, né, o CDT, confronto de tudo, né, que o CDT, ele é o maior servidor do Discord brasileiro, mais de 1000 membros. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês entrarem. Vale a pena demais, você que é fã de Ben 10 e também de outras mídias, animes, filmes, vale a pena você entrar, vai estar o QR Code aí na tela e também o link na descrição. Basicamente, galera, foi apresentado uma nova afirmação, né, na verdade um script, né, que foi encontrado do episódio O Segredo do Cromático, né, que justamente mostra essa questão do Sugilite e tudo, né, é explorada um pouco essa questão do Cromático, né, da relação dele com os Petrosapiens, com o Petrópolis, e por conta de algum detalhe no script, teve toda assim uma discussão dentro ali da União 10, né, nosso grupo mais fechado e tudo, né, que é basicamente assim, no script é falar que o Sugilite, ele chama os Petrosapiens de Crystal Sapiens, e isso não é só uma coisa do script, não. No desenho mesmo assim, tanto na versão americana quanto na dublagem, é dito assim também, né? O Sugilite, ele chama os Petrosapiens de fato de Crystal Sapiens, né? Na versão oficial mesmo, animada, entendeu? Eu e os Crystal Sapiens devemos muito a você. I am in your debt, as are all Crystal Sapiens. Então, essa foi a discussão, né? Tipo, se o Sugilite chamou os Petrosapiens de Crystal Sapiens, será que Crystal Sapiens realmente é o nome da espécie do Cromático, do Sugilite?
Aí teve toda essa discussão, né, de várias pessoas, né? Várias pessoas que eu digo são pessoas mais assíduas, né, que consomem ideias de forma mais rigorosa, né? Pessoas envolvidas ali no grupo, da administração, da Wiki, né, que trazem essas informações para nós e tudo mais. Eles acabaram discutindo sobre isso. E assim, galera, uma resposta aqui rápida é que sim, de fato, Crystal Sapien é o nome da espécie do cromático / Sugilite, sim. Aí você se pergunta, então por que no script, né, por que na série saiu como o Sugilite chamando os Petrosapiens de Crystal Sapien? Bom, galera, primeiramente a resposta mais óbvia, né, que a gente poderia dizer que foi um erro mesmo, né? Ou se não, pode ser que não tenha sido um erro não, pode ser que seja algo dentro da lore mesmo dos Petrosapiens, tipo assim, Crystal Sapiens ser um sinônimo de Petrosapiens, sabe? No reboot temos, né, os Petrosapiens Subsapiens, Petrosapiens, e o Duncan até falou, né, que essas coisas do reboot existem na continuidade Prime, né? A gente poderia considerar Crystal Sapien como mais aí um sinônimo, né, de Petrosapien, até que algo que corrobora com isso é aquele pop-up que fala que existem outras gemas de Petrosapien. Pronto, galera, então a gente poderia dizer que é isso, né? Igual a chamar humano, Homo sapiens sapiens, ou terráqueos, ou humanos, né? É tudo sinônimo. Pode ser que seja isso, ou também tem a questão de que Sugilite falou isso de forma mais simbólica, até por consideração, sabe? Pô, ele é o salvador, ele é um Crystal Sapien, mas ele trata os Petrosapiens como iguais. E mesmo que eles são Petrosapiens, o Sugilite vai lá e trata eles como Crystal Sapiens também, entendeu? Tudo isso tem uma conexão com o fato do Sugilite ser esse personagem, né? Sugilite, o cromático, é claro, né? São subestimados, mas que mereciam mais atenção, entendeu? O Sugilite, ele tem toda essa história, essa construção de ser um salvador, ele que é o salvador da espécie ali dos Petrosapiens e tudo mais, de Petrópia, né? O guardião de Petrópia, mas que você não viu tanto o potencial dele sendo mostrado na série, que infelizmente o cromático não teve uma venda tão legal assim de brinquedo e não teve tanto destaque assim na série como outros aliens, né? Tanto que em Omniverse você nem vê ele direito, ele apareceu poucas vezes e no último episódio, né, no episódio Um Novo Amanhecer, que era o episódio pra ele brilhar, né, um momento ali dele brilhar, que ele ganha até uma nova aparência e tudo mais, aí vai lá e brilha no lugar dele é o Feedback, entendeu? E até o Derek T. White falou, né, que nessa cena o Feedback vai lá e absorve o Big Bang, derrota o Maltron. O Derek T. White, diretor de As Omniverse e membro ativo nas reuniões de história da série, ele falou, né, que se o cromático tentasse absorver o Big Bang, ele ia morrer, né, ele ia ser vaporizado. Então, você vê, cara, o cromático, ele tinha muito potencial, assim, justamente por essa questão, né, do Sugilite ser guardião de Petrópia, toda essa construção, esse contexto, assim, até que lembra algo cristocêntrico, né? Ele até faz a pose com as mãos abertas, né? Simbolizando ali dele ser o salvador, o guardião, assim como Cristo foi e é o salvador da humanidade, entendeu? Então, cara, é algo assim, uma inspiração muito bonita, né? A gente vê que se fosse mais explorado, sabe? O cromático, o Tetrax falou, né? O cromático é um alien que ele sabe fazer mais do que voar. Pra mim é novidade o cromático saber voar. Sabe fazer mais do que voar. Ele não só voa, não só absorve energia, dispara, não, ele faz muito mais coisas. Ele até fez um vídeo, né, quais seriam os poderes do cromático, né, explorando, talvez ele ter poderes mais divinos, né, até teletransporte, cura, entre outras coisas, né, se você quiser ver, esse vídeo vai estar aí no izinho, mas basicamente é isso, galera, você vê, o cromático ele tinha muito a oferecer, mas infelizmente, por conta dos próprios produtores, né, e essa questão aí da venda de brinquedo, ele não foi explorado. E até as coisas do cromático que a gente tem, né, são meio confusas. Você vê, né, o diamante cromatizado, o que é que ele é de fato? A gente tem teoria para tentar explicar e tudo, mas não tem uma explicação oficial, assim. Só diz que o Dwayne McDuff, ele fala que o Azimuth sabe o que é aquilo, né? Mas não dá uma informação clara, sabe? É engraçado, o cromático é um alien com poderes de luz, né? É para as cores dele serem mostradas de forma clara, mas é tão ofuscado, entendeu? Por mais irônico que seja, né? Tipo, é como se o cromático ele fosse aquele alien assim que foi apresentado ali, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. É um alien que tem muito potencial, mas morreu 2 vezes, mas tentado absorver o Big Bang, poder ter morrido 3. Ele é tipo um Piccolo farmando aura, né? Estão usando muito essa expressão hoje em dia, né? Farma aura, né? Ele farma aura ali quando ele grita o nome dele, né? De forma heróica, aí vai lá e morre no final. Infelizmente, é isso que eu tenho a dizer sobre o cromático, né?
que se ele fosse assim explorado da forma que deveria, né, sendo considerado parte do top 10 aliens mais poderosos, aliens cósmicos, outros poderes divinos que ele poderia ter, entendeu? Cara, você pensar, o Cromático, a última vez que ele apareceu foi no último episódio do reboot, né, no Extinção Alien X, ficou por isso mesmo, ele não teve efeitos grandiosos nem nada assim. Pra você ver, nem os fãs em AUs acabam lembrando dele, assim, ele não tem efeitos assim tão surpreendentes, tipo assim, o máximo que eu posso dizer é o Voice Maker, né, que fez o Cromático, lá teve até o Cromático Supremo, né, foi até legal, né, mas em relação a AU, essas coisas que nem, por exemplo, fizeram com Estrela Polar, né, o Kuro fez aquele brilhante trabalho com o Estrela Polar, né, lá em 5 Years Later. Inclusive, Kuro valeu demais, assim, foi muito bom trabalhar com você lá naquele vídeo lá, né, do Lukezinho, vai estar o link aí no card, né, sobre o Alien X, né, o Kuro participou junto com a gente, né, foi muito bom. Mas, basicamente, galera, é isso, né, eu queria muito que esses aliens, né, Estrela Polar, Cromático tivesse sido mais explorados, né? O Cromático hoje em dia é motivo de piada, né? Você vê, muita gente fala, Cromático conseguiu absorver a eletricidade, mas no outro episódio ele perdeu pela eletricidade, entendeu? Tipo, não era pra ele ser um alien motivo de piada, e sim um alien lembrado por feitos incríveis que infelizmente só ficaram na nossa imaginação. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja membro, comentar aí também. Deixa um comentário muito legal sobre a sua experiência, o que, é que você acha do Cromático, do Estrela Polar, se você gosta desses aliens, é o momento que você mais gostou de ver eles em tela. Mas é isso. Ativa o sininho, falou e tchau!